Quando o coração esfria. Comentário de Mário Persona. Jesus é levado preso para a casa do sumo sacerdote e Pedro observa de longe. Perder a proximidade e comunhão com Jesus não foi algo repentino. Começou com Pedro dominado pela autoconfiança, dizendo: "Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte", em Lucas 22:33. Depois ele achou que a energia da carne impediria que fosse separado de Jesus. Só acertou uma orelha. Agora Pedro se limita a seguir Jesus de longe, para que as pessoas não pensem que ele seja amigo daquele que o mundo rejeitou. Será que você conhece alguém assim? Mas ficar longe do único capaz de acalentar o seu coração faz Pedro sentir frio. Não existe calor e conforto longe de Jesus, daquele de quem 2 outros discípulos mais tarde diriam, depois de terem caminhado com o ressuscitado: "Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?" Isso está em Lucas 24:32. Quando nós confiamos em nós mesmos, usamos de artifícios carnais para manter nossa comunhão, ou seguimos a Jesus de longe, com medo de sermos identificados com Ele. No fim, acabamos buscando o calor das fogueiras do mundo e a companhia daqueles que condenaram o Senhor. Quando os inimigos de Jesus acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: "Este homem estava com ele." Mas ele negou: "Mulher, não o conheço." Pouco depois, um homem o viu e disse: "Você também é um deles." "Homem, não sou", respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro confirmou: "Certamente este homem estava com ele, pois é galileu." Nesse ponto, o Evangelho de Mateus acrescenta que Pedro começou a se amaldiçoar e a jurar: "Não conheço esse homem." Lucas 22:55-60 e Mateus 26:74. Até o modo de falar muda após alguns minutos na companhia dos ímpios. Pedro xinga e amaldiçoa. Onde estava a mensagem de perdão e salvação que ele pregou nos últimos 3 anos em que andou com Jesus? Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: "Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes." Lucas 22:60-61. Preso e prestes a morrer, Jesus ainda se preocupa com Pedro. E esse amor e cuidado não mudou. O mesmo que morreu e ressuscitou, agora zela por seu coração para que não esfrie, pelo meu coração, pelo seu coração, pelo coração de todo aquele que crê nele, para que não esfrie. Iria você querer se aquecer nas fogueiras dos inimigos do Senhor? Todo cristão sincero se identifica com Pedro no seu fracasso. Um pouco antes, Jesus tinha avisado: "Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos." Mas ele respondeu: "Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte." Lucas 22:31-33. Satanás queria peneirar todos eles como trigo, mas Simão Pedro corria maior risco. A sua fraqueza estava na sua confiança própria. A autoconfiança é vista na carreira profissional como vantagem competitiva, e pode até ser quando o contrário disso for o desânimo, a falta de coragem, o sentimento de autopiedade. Mas o cristão possui um recurso muito mais seguro e eficaz do que a autoconfiança. Ele possui a confiança que vem do alto. Eu posso até confiar no meu taco, como se costuma dizer, por eu ter me empenhado em treinar para uma competição, ou em estudar para uma prova, ou me capacitar para um emprego. Mas o cristão sabe que precisa de outro tipo de confiança para não ir sozinho à luta. Confiança no Senhor.
Muitos confundem confiar em Deus com uma atitude de comodismo, de deixar o Deus dará ou esperar que as coisas caiam do céu. A Bíblia mostra que não é bem assim. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Provérbios 21:31. É responsabilidade humana o preparar-se, mas a vitória é divina. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Isso está no Salmo 127:1. Mas repare que é o Senhor o construtor, mas alguém assenta os tijolos. É o Senhor quem vigia a cidade, mas existe uma sentinela montando guarda. Confiar em si mesmo foi a ruína de Pedro. Mesmo depois de convertidos, nós trazemos essa velha natureza teimosa, independente e autossuficiente que nós herdamos de Adão. E sempre que tiramos do Senhor o olhar, essa nossa velha natureza, nos faz pecar. O que fazer então? Olhar para o Senhor, pois os nossos olhares certamente se cruzarão. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. De nada adiantaria Pedro culpar outros ou tentar se defender. Não, ele havia sido peneirado como trigo e falhara, mas mesmo assim continuava trigo e não joio. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia, diz Provérbios 28:13. Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Nos fala Lucas 22, 61 e 62. Ele não apenas chorou, mas saiu dali, abandonando a companhia dos inimigos do Senhor e a falsa sensação de conforto daquela fogueira. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Lucas 22, 63 a 65. Pedro já não estava ali para ver como o Senhor se comportou diante de seus acusadores, mas o Espírito Santo, mais tarde, lhe revelaria que ele, o Senhor, não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro, em sua carta, capítulo 2, versículos 22 a 23. Ao romper do dia, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Os sacerdotes intercediam pelo povo diante de Deus, mas aqui eles acusam o Filho de Deus diante do povo. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Lucas 22, 66 a 71. Jesus não andava por aí proclamando ser o Cristo. Por isso a pergunta deles, a pergunta que eles fazem é no mínimo estranha. Se você é o Cristo, diga-nos. O que os faz pensar assim? Certamente os sinais que Jesus fez, que os profetas haviam apontado como sendo as credenciais do Messias. Então você é o Filho de Deus? Eles perguntaram novamente. Jesus responde de modo a colocar sobre eles toda a responsabilidade de estarem conscientemente condenando o seu Messias. Ele diz a eles: vocês estão dizendo que eu sou. Isso deve ter atingido suas consciências como um raio. Mas mesmo assim, eles estão dispostos a se livrarem dele. Afinal, como poderiam continuar vivendo a sua vida de independência e autossuficiência se o Filho de Deus permanecesse ali para atrapalhar tudo? Embora esse julgamento tenha ocorrido há séculos, ele se repete hoje cada vez que alguém é apresentado a Jesus
e se recusa a crer nele. Aceitá-lo implicaria sujeitar-se a ele como Senhor. Rejeitá-lo dá a falsa sensação de continuar numa vida de independência. Mas até quando? Até aquele dia, quando terá de dobrar os joelhos diante do Filho do Homem, assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, e ouvir de sua boca a sentença: aparte-se de mim para o fogo eterno, como fala em Mateus 25, 41. Então aqueles que não quiseram Jesus aqui, não o terão também ali, eternamente. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.